Olá pessoal, paz seja convosco. Vamos a mais um vídeo, tá bom? Vamos para mais um tema. Queremos falar de um tema cristão, um tema religioso e de grande relevância, como todos os temas que encontramos nas Escrituras Sagradas. E nessa oportunidade queremos falar sobre os conceitos relacionados à cruz. E aí a gente se lembra do que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 14, onde o apóstolo Paulo diz que, ele diz o seguinte: eu não tenho de que me gloriar, né? Longe esteja de mim de gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. E também em Filipenses ele fala o seguinte, Filipenses 3,18, há muitos dos quais eu vos disse repetidas vezes que são inimigos da cruz de Cristo. E ele disse: eu digo isso agora chorando, que os tais são inimigos da cruz de Cristo. Isso nos leva a olharmos para a cruz e entender quais os conceitos que estão relacionados a ela. Então nós queremos citar alguns conceitos aqui, que talvez você já tenha ouvido falar, mas vamos trazer outra vez à sua memória. O primeiro conceito que encontramos é que todo crescimento começa sempre para baixo primeiro, tal como acontece com a cruz. A haste horizontal, aquela que aponta para cima, ela primeiro é plantada para baixo e depois vem a haste horizontal. Então, todo crescimento verdadeiro, ele começa primeiro para baixo. É por isso que você vai encontrar Jesus dizendo que todo aquele que se humilha será exaltado, e todo que se exalta será humilhado. Por que ele fala isso? Porque humilhação fala de descer, né? De se curvar. Então, quando ele fala de humilhação, ele está falando exatamente disso, que toda a edificação verdadeira vai começar para baixo. Em todos os segmentos da sociedade, primeiro você se humilha em aprender, ter disciplina, se dedicar. Então essa parte primeiro, para depois você ser exaltado em alguma função. Você estuda muito, se prepara muito, busca muito, se dedica muito, se submete às autoridades, se submete às pessoas superiores. Isso daí é descer. E depois você vai subir. Então toda a construção verdadeira começa primeiro para baixo. Então não podemos fugir da regra bíblica de que a cruz está falando do verdadeiro crescimento, certo? O verdadeiro crescimento tem que ter um fundamento, ter uma base. Olha para a vida de José, que por 17 anos ele foi ser preparado para depois, né? Foram humilhações que ele sofreu até finalmente ele assumir o trono do Egito. Temos caso de Moisés, que ficou 40 anos no deserto, porque o fundamento estava sendo preparado. E assim outros homens das Escrituras, o próprio Jesus, depois de 30 anos, começa o seu ministério. Então precisamos entender que todo verdadeiro crescimento é primeiro para baixo. Então por isso que eu já perguntei para um certo líder uma vez. Ele estava preocupado com a obra que não estava crescendo. Eu disse: você quer construir barraco ou prédio? Porque se for prédio, então você vai levar um tempo descendo, para depois subir. O que demanda a altura do prédio, né, o que vai levar, o tamanho da fundação, ela é compatível com aquilo, quer dizer, não na mesma dimensão para cima, mas você tem que descer muito para sustentar o que virá para cima. Então o que demanda os andares em cima é o tipo de fundação que tem. Por isso que todo construtor pergunta, quando alguém quer construir 3 andares, 4 andares, quantos andares você quer colocar aqui? 5, 6, 7, para saber que tipo de fundação terá que ser feito. E se for 20 andares, terá que descer muito e preparar tudo aquilo para sustentar o que vem para cima. Certo? Então todo crescimento verdadeiro é para baixo. Leva aquele tempo em que ninguém vê, são poucas pessoas ajudando, mas estamos falando de um crescimento verdadeiro, primeiro para baixo. Quando começa barraco, não, você bota um bocado de tijolo de manhã, de repente de tarde você até muda para essa construção, para essa casa. Então esse é o crescimento, que é um crescimento pequeno. Mas quem pensa num crescimento grande terá que levar um tempo no anonimato, porque estará se preparando. Segundo conceito, nós encontramos as 3 ferramentas que apontam para a divindade. 3 pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. Quais são as 3 ferramentas que têm a assinatura de Deus, que nós entendemos? Ora, as ferramentas são o prumo, que é vertical, o nível, que é horizontal, e na junção do vertical com o horizontal, ou seja, da haste vertical com a original, com a horizontal, vertical e horizontal, nós temos naquela junção 4 junções, em cima e embaixo nós temos
o esquadro. Se você colocar um esquadro no nível, é só você botar uma linha do lado que é prumo. Se você botar o esquadro no prumo, embaixo é nível. Se você colocar o esquadro no prumo, embaixo é nível, tá? E assim por diante, tá? Uma ferramenta complementa a outra. E toda construção verdadeira tem que ter prumo, ou seja, justiça, ir para cima sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Isso fala de algo que vai avolumando em direção ao céu. Horizontal porque ela é equilibrada em cima do vertical. A haste do meio tem a horizontal que precisa estar exatamente no centro, ela tem que estar bem no meio para produzir equilíbrio. Toda a vida desequilibrada, ela não é construída por Deus. E o esquadro? Ora, Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina. Isso fala de esquadro. Todo modelo de vida tem que partir dele. O que não parte dele é torto. Então, se queremos ter a nossa vida construída de maneira correta, uma vida espiritual sadia, ela deve ter Cristo como modelo. Ou seja, a pedra de esquina, a pedra angular. Dele é que virão as paredes, é que virá toda a proteção, toda a construção que se fará em seguida. Tá bom? Em terceiro lugar, todos no mundo, sejam eles céticos, sejam eles religiosos, sejam eles de que religião for, todos os homens são guiados por uma cruz invisível que está sobre o planeta. Está lá aquela linha, a linha do Equador e a de Greenwich, que são as linhas que dividem o planeta ao meio. Isso sem falar dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, os 4 cantos da Terra, não é isso? Então com isso você entende que os homens, os navegantes, seja no avião, seja no barco, seja no carro, seja onde for, você tem que se orientar por meio dessa cruz invisível. Daí você entende que o Evangelho ele é universal, tá? E Paulo disse que falava chorando daqueles que eram inimigos da cruz, porque tem muita gente que é amigo de Jesus. O que é amigo de Jesus? Concorda com tudo que ele fala, que não exige deles renúncia, que não exige deles mudança de vida. Aí eles são amigos. Mas quando fala da renúncia, fala de cruz. Quando se fala de disciplina, fala da cruz. Aí eles são inimigos, inimigos da cruz. Mas não são inimigos de Jesus. Na verdade, indiretamente, eles são inimigos de Jesus, mas pensam que não são. Em quarto lugar, quando a gente olha para a cruz, a gente descobre 2 princípios vitais da nossa vida. Salmo 37, versículos 4 e 5 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele também te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, o princípio vital da nossa vida é sempre Deus em primeiro lugar, em segundo nós. Certo? Então, em primeiro lugar, nós encontramos o quê? O vertical, que aponta para o céu, aponta para Deus. Isso é em primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu ser. Enfim, isso aponta para Deus. É Ele em primeiro lugar. O princípio, um princípio imutável das Escrituras é sempre Deus primeiro. É por isso que nós achamos, né? E o segundo é horizontal. O que a gente acha estranho às vezes é pessoas dizerem que Deus vai ressuscitar os nossos sonhos. Na verdade, existem propósitos meus que Deus pode aprovar. E existem propósitos que Ele não vai aprovar. Na verdade, o que ele fala para Jeremias é o seguinte, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus já tinha um plano para ele. Então eu acho estranho quando alguém cria um plano para Deus assinar. É o contrário, o princípio divino é sempre o plano de Deus primeiro, o seu em segundo plano. Olha para a haste. A primeira é maior e a outra é menor. São princípios vitais. Primeiro Deus, depois você, certo? Nunca você primeiro. Em frente aqui, seguindo com o nosso assunto, as 2 faces da igreja a gente encontra na cruz. Nós temos a primeira face, igreja como organismo. É a haste central, aponta para cima, aponta para Deus e fala do espiritual. E em seguida temos uma haste menor que é a horizontal. E essa haste horizontal fala da organização. Ela é terrena, enquanto que a outra é celestial. Portanto, a igreja ela possui 2 naturezas, uma da terra e outra do céu. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja é organismo e a igreja é organização.
a igreja que todo mundo vê e a igreja invisível que está arrolada nos céus, como está escrito em Hebreus. Ou seja, o nome escrito no livro da vida, tá bom? São princípios que encontramos na cruz. Em sexto lugar, os dois princípios do crescimento, a gente até abordou anteriormente aqui, exatamente isso, os dois princípios. O primeiro, para Deus, o segundo, para a sociedade. Então, todas as vezes que alguém começa fundamentando sua vida no social, ele tende a ruir. Quando ele começa no espiritual, ele vai terminar no social e aí é sucesso. Fama é aquilo que você constrói no social e que de repente some, desaparece. Aquilo que é feito no espiritual começa lento, mas depois ele avoluma e toma forma espantosa e elevada. Quando alguém abre, por exemplo, uma igreja e ele começa pelo social, você pode ter certeza, vai ter aquela multidão ali por aquele tempo, daqui a pouco esvazia. Você já deve ter visto. Por quê? Porque a haste sozinha não se sustenta. O horizontal, o social, não pode se sustentar sem o vertical. Então, primeiro é o vertical. E aí, o que nós falamos anteriormente? Tem que descer. E quando a gente vai construir um prédio, a gente coloca tapumes em volta e ninguém vê o que está sendo feito. Só começa a ver quando a construção começar a aparecer, quando o prédio começar a sair do chão, todo mundo vai ver. Antes disso, ninguém vê porque está descendo. Então, uma igreja, para ela ter sucesso futuro, ela tem que se preocupar não de encher de pessoas nos primeiros dias, até porque quem dá crescimento é Deus, não é o homem. Né? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, não é por aí que a gente olha chamando todo mundo para encher de qualquer maneira. Você pode ter certeza que aquilo vai ruir em breve. Você deve estar acostumado a ver isso acontecer. Então, todo verdadeiro crescimento começa com esses dois princípios vitais que são primeiro para baixo, depois para cima, e primeiro Deus, depois o lado social. Em sétimo lugar, a cruz, portanto, ela é universal, como nós temos falado. E sobre ela Cristo morreu por nós. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 2, versículos 1 e 2, diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado entre Deus e os homens, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nós, mas por de todo o mundo. Cristo morreu sobre a cruz, ele se fez maldição por nós e ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E você veja, como há uma cruz invisível sobre a terra e ele morreu sobre a cruz, significa que ele morreu por todos os homens, para que todos tenham o conhecimento da verdade. Está escrito que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Está aí os princípios da cruz. E mais alguns para a gente caminhar para encerrar esse vídeo. Na cruz, Deus, eu diria com as minhas palavras, Deus mata a morte. A solução de Deus para o homem não é algo que a religião oferece. O pode ou não pode. Isso aqui você faz, isso aqui você não faz. Essa não é a solução de Deus. A solução de Deus para o pecado é a morte. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A solução de Deus para o homem é a cruz. E se alguém quer ter uma vida, lograr uma vida de êxito na presença de Deus, ele tem que entender que o segredo é a cruz. É a renúncia. Por isso que está escrito que devemos levar por toda parte o morrer de Jesus para que a sua vida se manifeste em nós. Evangelho sem cruz é balela. Evangelho sem cruz é uma mera religião que não leva ninguém para lugar algum. Apenas agrada o ego, mas não pode te tirar e te levar a ter vida com Deus. Ou que nós sempre falamos, vida com abundância. Evangelho sem cruz não é evangelho, é uma farsa. Evangelho sem renúncia é uma farsa. E ainda tem alguns que vergonhosamente dizem que Jesus já fez todo o sacrifício por nós, que nós não precisamos fazer mais nada. Só que Jesus disse que nós devemos levar a nossa cruz cada dia. Entendeu? Então você entendeu que vai ter sacrifício? Entendeu que vai ter lutas, batalhas? Pois bem, em outra ocasião vamos falar sobre essa questão da batalha, né? Por que a Bíblia, alguns dizem que não tem mais negócio de batalha espiritual, tá de brincadeira, né? Ou então não está lendo a Bíblia. Nossa vida começa, tá, aos pés de uma cruz
sangrenta. É ali que começa a nossa vida, Calvário. Então, em primeiro lugar, você deve entender que não há vitória sem luta, não há arco-íris sem nuvens tempestuosas, sem aquele espanto do temporal, não há glória sem sacrifício, não há fogo sem sangue, assim como não há liberdade sem renúncia, e também não há Pentecostes sem Calvário. O grande problema da vida espiritual de alguns está defasada, o fato de pessoas estarem dentro do Evangelho doentes, o fato de pessoas estarem dentro do Evangelho mortas de ciúme descontrolado, ciumentas, com ódio, com mágoas, com ressentimentos, com invejas, com bebedices, com vícios de drogas dentro do Evangelho, o fato de ter pessoas dentro das igrejas se prostituindo, praticando a lascívia, tudo isso existe porque falta Calvário. O grande problema é um Pentecoste fictício. Talvez você esperasse que os nossos vídeos seria da gente fazer assim, aquele movimento aqui de língua estranha, isso é até bonito e é maravilhoso e tem que ter, e eu sou pentecostal de carteirinha. Mas eu não sou bobo. Eu sei muito bem aonde a vida começa, aos pés de uma cruz sangrenta. Se você não morrer para o mundo, você não tem vida com Deus. Portanto, a vida no Evangelho começa na morte. Não que a morte dê origem à vida, mas porque Deus cancela uma natureza velha e te traz uma natureza nova, para que você tenha vida e vida abundante na presença de Deus. Shalom, e que Deus te abençoe rica e abundantemente.